Beleza, pessoal? Bom dia a todos que estão aí assistindo essa gravação. Hoje, infelizmente, não vou poder estar com vocês, então vou gravar aqui, esse capítulo do nosso material didático, que é o capítulo 7, a rosa radioativa, onde nós vamos falar um pouquinho sobre decaimentos radioativos, emissão espontânea e não espontânea de radiação. Vamos conhecer os decaimentos alfa e beta, enfim, essa parte que é uma parte também que cabe à química, mas cabe à física, porque são fenômenos físicos também que estão ligados aí a esses processos de emissão de radiação. Então a gente começa aí com uma fotografia de uns containers aí, são tambores, onde eles guardam lixo radioativo, que é um grande problema das usinas que transformam energia nuclear em energia elétrica, as usinas termonucleares. É uma energia razoavelmente limpa, mas os rejeitos, ou seja, o que sobra dessa transformação é o lixo radioativo, que é um lixo de difícil destino. Então, eles têm que ser colocados em tambores especiais, lacrados com concreto, com chumbo, para que a radiação ainda existente não contamine o ambiente, não contamine pessoas, não contamine animais, não é isso? Então, esse é um dos grandes problemas das usinas termonucleares, o seu lixo radioativo. Tá? Mas vamos em frente aqui. Muito bem. E no nosso material didático, a gente começa aqui com uma poesia, de Vinícius de Moraes, chamada Rosa de Hiroshima. Essa poesia depois foi musicada por um grupo chamado Secos e Molhados, e virou uma música bonita, porém triste, porque ela fala dos malefícios do mau uso da energia nuclear, que no caso é a construção das bombas atômicas. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram sobre o Japão 2 bombas, uma em Hiroshima e depois outra em Nagasaki, causando grande destruição, muita morte, muitas sequelas, que até hoje são encontradas porque a radiação ela altera a reprodução celular, o DNA, e isso vai sendo passado hereditariamente para os sucessores, para as outras gerações. Então, até hoje você tem sequelas desse evento. Então, a proposta da questão aí do nosso material didático é, de acordo com o texto, de acordo com os versos lidos, você faça um comentário, certo? Sobre algumas partes dele, como cegas inexatas, a rosa hereditária, você tem uma missão de fazer uma pesquisa e descobrir quais são os fenômenos físicos e biológicos retratados nesses versos. Após a pesquisa, anote o que descobriu e compartilhe a descoberta com seus colegas de sala. Então, rosa hereditária, obviamente, está falando disso que eu acabei de comentar com vocês, que é a questão da alteração do DNA, que depois é passado para outras gerações, geneticamente, Então, vocês vão fazer uma pesquisa e procurar aí algumas informações que tem a ver, que diz respeito a essas partes dessa poesia, tá bom? Então, isso vai ficar para vocês aí fazerem, depois com calma. Então, vamos aí. Algumas informações sobre as bombas atômicas, Deixa eu tirar um pouquinho minha tela aqui para que vocês enxerguem. Olha lá. As bombas aqui tem comprimento, a largura, A que foi lançada em Hiroshima, chamada Little Boy, a que foi lançada em Nagasaki, a Fat Man. É mais ou menos o mesmo tamanho de ambas, a massa mais ou menos igual também, certo? Um usava urânio como elemento principal, o elemento físsil. Físsil significa fissão, uma forma de você produzir energia nuclear é fissionando, quebrando o núcleo atômico, Fissionar significa quebrar. A outra usava plutônio, rendimento equivalente em dinamite, Então, a
a bomba de Hiroshima equivale a 16 mil quilos de dinamite, a de Nagasaki a 21 mil quilos de dinamite. E a altura que elas explodem do chão, elas não explodem no chão, né, mas acima do solo, justamente para causar, para atingir uma área maior. Tá? Então aqui tem alguns dados aqui interessantes, né, sobre as duas bombas. Aqui uma tabela periódica onde a gente consegue enxergar, né, alguns elementos radioativos, né? Nós temos aqui, por exemplo, o polônio, né? O polônio está aqui em cima. Temos o... aqui está... Não está aparecendo... Não está muito nítido para mim aqui na tela. Eu vou olhar aqui pela apostila. Também está um pouco... Mas, enfim, né? Você tem todos os elementos químicos aí. E, principalmente aqui nessa parte, você tem os elementos radioativos, né? Onde você pode observar aqui alguns bastante importantes, o urânio, por exemplo, aqui, né? Tá certo? Muito bem. Tabela radioativa, todo mundo conhece, a tabela radioativa, tabela periódica, né? Todo mundo conhece. E aí, vamos falar um pouquinho sobre isótopos, isótonos isóbaros, né? Principalmente os isótopos, né? E os isótopos do hidrogênio. Os isótopos do hidrogênio são 3 isótopos importantes, um deles é usado na fusão nuclear para geração de energia, né? Na bomba atômica também, uma bomba chamada bomba H, que usa ao invés da fissão nuclear a fusão. Então ela junta 2 núcleos, em vez de partir um núcleo, ao contrário, ela junta 2 núcleos e dessa forma obtém-se bastante energia. Tá? Então aqui o nosso material didático está pedindo para você fazer uma pesquisa sobre esses isótopos do hidrogênio, quais são eles, né? E como eles são, tá certo? Então tá aqui, ó, já coloquei para vocês aqui, é o prótio, o deutério e o trítio. Esse deutério é o mais importante na geração de energia atômica, tá? Todos eles, né, têm o mesmo número de prótons, porém, esse aqui é um próton e elétron, esse aqui no núcleo tem um próton e um nêutron, e esse aqui um próton e 2 nêutrons. Então esse aqui tem 3 elementos no núcleo, esse aqui tem 2 elementos, esse aqui 1. Então aqui você tem, né, usando a simbologia, aqui é o número, de massa, né, que conta prótons e nêutrons. Então esse tem 1, esse tem 2, esse tem 3. E embaixo o número de prótons, certo? Embaixo o número de prótons. Então se você pesquisar, é isso aqui que você vai encontrar, esses 3 isótopos do hidrogênio. Muito bem, né? A figurinha aí do Homer Simpson, né? Tem aquela famosa atividade dele, que é o trabalho numa usina nuclear. E aqui então os decaimentos radioativos, né? Olha só, decaimento radioativo ocorre quando o núcleo do átomo de algum elemento químico é instável, um núcleo instável. Então ele se parte, né? Entre aspas, ele se parte liberando radiação eletromagnética e desintegrando-se. Quando que o núcleo é instável? Né? Existem 2 situações. Quando ele possui mais de 84 prótons, ele possui mais de 84 prótons no núcleo, quer dizer, um núcleo pesado, um núcleo denso, ou quando ele possui uma quantidade muito diferente de prótons e nêutrons, né? Que são chamados elementos enriquecidos. Né? Você pode enriquecer um elemento modificando essa quantidade de prótons e nêutrons no seu núcleo, e esse elemento passa a ser um elemento com alta capacidade de geração de energia atômica. Né? Muito bem. Vamos passar para o próximo aqui. Bom, e aqui o exemplo, né, do urânio 238. Esse 238 é o número de massa, quer dizer, o número de prótons e nêutrons que estão lá no núcleo, a quantidade total de partículas que está no núcleo. Né? Então, você tem um total de partículas aqui no núcleo, que é de 238 partículas, contando prótons e nêutrons. Esse número de baixo é só os de prótons. Tá? Esse número menor é só prótons. Tá certo? Então, o número de massa, prótons e nêutrons, né? Ou massa atômica, né?
prótons e nêutrons, e aqui embaixo, né, o número só de prótons. Muito bem, esse urânio 238 é um isótopo radioativo que sofre decaimento por liberar partícula alfa. O que é partícula alfa? São 2 prótons e 2 nêutrons. Né? 2 prótons e 2 nêutrons é o núcleo de um elemento chamado hidrogênio. O hidrogênio tem 2 prótons e 2 nêutrons no seu núcleo. Então ele libera um átomo de um núcleo de hidrogênio, de hélio, né? De hélio. O hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons, então ele libera um núcleo de hélio, certo? E essa liberação dessas 4 partículas é chamado decaimento alfa. Então, decaimento alfa é quando o núcleo do elemento radioativo fissiona, quer dizer, ele quebra e libera o núcleo de hélio, né? Ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de decaimento. Repare que quando você pega aqui, né, o elemento principal, ele tem 238 partículas no núcleo. Se ele liberou 4, 238 menos 4, fica obviamente com 234. Então, você passa a ter um elemento com 234 partículas no núcleo, né? O número de massa. E aqui o número atômico, que é o número de prótons, cai 2, por quê? Porque são 2 prótons e 2 nêutrons, então ele diminui 2 prótons, fica com 90 prótons apenas, né? Esse é o tório, né? Ele passa a ter um outro nome, passa a ser esse outro elemento que é o tório, né? Então, o urânio 238 transforma-se em tório mais uma partícula alfa, que é o núcleo de hélio, tá? Esse é o famoso decaimento alfa. Muito bem. Aqui tem uma sequência de decaimentos, né? Alfa e beta, tá vendo? Né? Onde você vai percebendo que os elementos vão se transformando, né? Tório, urânio, polônio, andônio, né? Eles vão se transformando até chegar no final, né? Ele vai liberando, ele vai sofrendo decaimentos, alfa e beta, até chegar no final a um elemento estável. Nesse caso, o elemento estável é o chumbo 206. O chumbo 206 é um elemento estável, tá? Então aí não tem mais liberação de radiação espontaneamente e você chegou já no elemento chumbo, tá? Então, quando a gente fala de chumbo, quando a gente vê o chumbo assim, né? A gente pega o chumbo, não tem problema nenhum. Você não pode só comer chumbo, né? Porque vai fazer mal para você, ele é tóxico. Mas pegar no chumbo, ter contato com o chumbo, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele já foi um elemento radioativo um dia, mas agora não é mais, né? Ele não é mais radioativo, tá certo? Muito bem. Vamos fazer uma questãozinha aqui. Considere um átomo A, cuja massa equivale a 232 unidades e seu número atômico igual a 90 unidades. Descreva os novos valores de massa do número atômico, caso ele emita uma partícula alfa, né? Ele sofre um decaimento alfa, tá certo? Beleza. Num processo de decaimento radioativo. Então, vamos começar com a massa atômica dele, né? O número de massa dele, que era 232, mas ele sofreu um decaimento alfa. O decaimento alfa libera do núcleo 4 partículas, 2 prótons e 2 nêutrons, né? Então você vai subtrair 4 daqui, ó. E agora o novo número de massa, o novo número de massa desse elemento vai ser 228, certo? 228 com 4 dá 232. Então, 228 unidades, né? Unidades, vamos colocar um Uzinho aqui de unidade, tá bem? E o número de prótons, né? Era 90, o número atômico era 90, perdeu 2, vai ficar com 88 unidades. Certinho? 88 unidades. Então, aqui do número total de partículas do núcleo, você tira 4. Né? Porque quando fala em decaimento alfa, você tem a liberação lá de 4 partículazinhas, né? Sendo 2 prótons e 2 nêutrons. Então, saem 4 partículas do núcleo. Se tinha 232, agora tem 228.
E o número atômico é o número de prótons, era 90, tirou 2, ficou com 88. Certo? Tranquilinho, né? Beleza. Vamos lá, não deixa de registrar aí no seu material didático direitinho, né? Faça o registro aí certinho. E vamos para mais uma atividade aqui, né? A quarta questão do material didático. Essa quarta questão está, deixa eu localizar aqui para você, ó. Está na página 392, tá? Página 392. Beleza. O urânio é um elemento químico da tabela periódica pertencente à família dos actinídeos, que possuem o núcleo atômico de maior valor da natureza, né? Certo? 238. Descreva o produto do urânio caso ele passe por um processo de decaimento radioativo, liberando uma partícula alfa e 2 partículas beta. Tá? Localizou aí a questão? Muito bem. Bom, o que vai acontecer, né? A gente já viu lá que o número atômico, quando você tem um decaimento alfa, ele diminui a massa atômica diminui 4. Então, 238 menos 4 dá 234, certo? E o número atômico, né, que é o número de prótons, era 92, perde 2, fica com 90 prótons. Bom, e essas duas partículas beta, né? O que é a partícula beta? Se a partícula alfa equivale ao núcleo de hélio, né? São 2 prótons mais 2 nêutrons. A beta é um elétron. É uma partícula negativa, um elétron. Certo? Então, no decaimento beta, você não tem alteração nem do número atômico, nem do número de massa. Porque é um elétron, né? Então ele permanece. Tá? Beleza. Então, tá aí, né? Descreva o produto do urânio, caso ele passe por esse processo. Então, tá aí, o produto é esse, né? É um elemento que vai ter 234, o seu número de massa, 234, e o seu número atômico, 90. Certo? Tudo bem? Isso aí. Então vamos para o próximo. O decaimento beta ainda pode ocorrer de outras formas, por meio da emissão de um pósitron e por meio do que chamamos de captura eletrônica. Nesses dois casos haverá o decréscimo de uma unidade atômica. O que é o pósitron, gente? Vamos entender primeiro isso. O que é um pósitron, né? Você sabe que para toda partícula existe uma antipartícula? Essa antipartícula ela tem as mesmas características da partícula, porém sinal contrário. Então o pósitron, o que é o pósitron? Ele é uma partícula, ele é a antipartícula do elétron. Ele é, portanto, uma partícula positiva. Então o que acontece? Quando no núcleo você tem a emissão de um pósitron, né, um próton se transforma em nêutron. Entendeu? Vamos escrever isso aqui, ó. Vamos escrever isso aqui, né? O pósitron é uma partícula positiva. Aí você tem o próton, que é uma partícula positiva. Quando o próton libera um pósitron, o que acontece com ele? Ele se transforma num nêutron. Ele é positivo, liberou partícula positiva, ele fica neutro. Certo? Aí, o que acontece? Você tem um decréscimo na unidade da... Você tem
um decréscimo na unidade do número atômico, né? Certo? Do Z. Então, repare aqui, ó, imagine um átomo com as seguintes características. Um átomo X, né? Qualquer coisa, que tem uma massa atômica 44, um número de prótons, um número atômico de 22, né? Muito bem. Após emitir um pósitron, em decorrência do decaimento beta, quais seriam os respectivos valores de A e Z? Então, o A não vai mudar, porque o próton ele vai se transformar em nêutron. Então, vai continuar a mesma quantidade de partículas lá no núcleo, né? O A continua 44. Porém, a quantidade de prótons, o Z, ele vai diminuir um próton vira nêutron. Então, agora, em vez de 22 prótons, você tem 22 menos 1, você tem 21 prótons. 21 prótons. Então, o número atômico cai para 21. Né? Tá certo? Beleza? Muito bem. Aí a questão 5. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Ah, sim. As radiações ionizantes. Radiações ionizantes, a gente já falou um pouco dela em sala, né? Nós já falamos das radiações ionizantes, porque existem radiações não ionizantes, que são as ondas de rádio, né? Ondas de luz, o infravermelho, ultravioleta, né? Micro-ondas, são radiações não ionizantes. Agora, a partir de uma certa frequência, quanto maior a frequência, né, mais vai se aproximando da radiação ionizante, porque a onda começa a ser mais penetrante e a interagir com partículas pequenas do nosso corpo, né, em especial com as células, né, com os átomos que formam as células, os núcleos celulares. E aí, quando eles são atingidos por essas radiações, começam a se reproduzir desordenadamente, né? E isso é perigoso. Então, essas são as radiações ionizantes. O nome ionizante vem da onde? Ionizar significa o quê? Ionizar significa carregar, eletricamente falando. Quando você pensa num átomo, um átomo normalmente ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, então a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Então o átomo está neutro, né? Está normalzinho, está neutro. Quando ele é ionizado, ele não vai estar mais neutro, ele vai ter uma quantidade de prótons diferente da de elétrons. A radiação ionizante, ela retira alguns elétrons ou doa alguns elétrons e o átomo passa a ter um desequilíbrio entre a quantidade de prótons e elétrons. Ele passa a ser um íon, né? Um íon positivo ou um íon negativo. Depende se ele vai ficar com mais elétrons que prótons ou mais prótons que elétrons, certo? Então essas são as radiações ionizantes. Então vamos ver quais são essas radiações ionizantes, né? Tem as radiações diretamente ionizantes, que são partículas com carga elétrica, que é, no caso, a partícula alfa, que é o núcleo de hélio, certo? 2 prótons, 2 nêutrons. Quando a fonte está fora do corpo, não se constitui risco. Não tem problema você ser atingido por uma partícula alfa, não tem problema nenhum, porque ela é uma partícula grande, ela não vai penetrar seu corpo, né? Ela não entra na sua pele. E a beta. A beta ela é emitida pelo núcleo quando há excesso de nêutrons, né? O excesso de nêutrons mais penetrantes que a alfa, logo são mais perigosas. A pele não é blindagem suficiente. Então, né, a radiação beta ela é perigosa. A alfa não, mas a beta sim. Tá? Essas são as radiações diretamente ionizantes. As indiretamente ionizantes, quer dizer, não tem carga elétrica, né? Não diz respeito à carga elétrica, são ondas, né? Porque aqui são partículas, tá? Alfa e beta são partículas. E aqui são ondas, né? Como eu disse para vocês, tem as ondas não ionizantes, tem as radiações não ionizantes, que é a onda de rádio, onda de TV, onda de luz, né? Infravermelho, ultravioleta, etc. E as ionizantes, que são os dois tipos, o raio-x e o raio gama, que são de alta frequência. Se você olhar lá no espectro eletromagnético, eles estão lá no final, né, com frequência bem alta. Essas radiações, né, vamos começar pela X aqui, ó, é uma radiação, deixa eu tirar eu daqui da frente, é uma radiação eletromagnética que resulta do freamento de elétrons de alta velocidade quando colidem com alfa,
tem a mesma natureza física dos raios gama. Porém, o raio gama ele é mais energético ainda, né? O raio gama é mais energético, porque tem uma frequência maior, e é emitido por um núcleo instável após a emissão de partículas alfa e beta. Então, além, né, quando há um decaimento radioativo, além da emissão de partícula alfa e beta, o núcleo atômico do elemento radioativo também emite raios gama, certo? Tem grande poder de penetração, oferecendo risco elevado para o corpo, né? Para o corpo humano ou para qualquer outro animal, qualquer ser vivo. Tá certo? Muito bem. Porém, o raio-x, apesar de ser uma radiação ionizante, perigosa, ela é bastante útil, todo mundo sabe disso, né? Aqui tem umas fotos aqui do laboratório do Röntgen, que descobriu, sem querer, né, que essa radiação pode ser usada para fotografar o interior, os ossos do nosso corpo, né? Por quê? Porque o raio-x passa pelo tecido mole, mas não passa pelo osso, pelo cálcio. Então você tem um contraste em que você consegue ver se o seu osso tem alguma fissura, tem alguma, né, ele está quebrado, ele está trincado, através do raio-x, né? Isso aqui é a mão da mulher do Röntgen, né? Aparece o anel dela aqui, é uma radiografia, a radiografia mais famosa que tem, porque foi a primeira radiografia praticamente, né? A partir daí eles desenvolveram o equipamento de radiografia, foi muito útil na época da guerra, porque, né, quando os soldados chegavam feridos lá, eles tinham que operar de qualquer forma, porque não sabia onde a bala estava, se estava em algum lugar perigoso ou não, e depois com a radiografia eles conseguiram identificar melhor, né, e salvaram muitas pernas de serem cortadas, muitos braços de serem cortados, porque conseguiam ver por dentro antes de fazer a cirurgia, né? Então tá aí o raio-x. E aqui para mostrar para vocês o poder de penetração, né? Tá aqui, ó, a partícula alfa, né? A partícula alfa, que é um núcleo de hélio, não passa nem por uma folha de papel. A beta, que é um elétron, já passa pelo papel, mas não passa por uma placa de alumínio. E a gama passa pelo papel, passa pelo alumínio, só não passa por uma placa de chumbo, né? Certo? Na verdade, isso aqui é aço, né? Uma placa grossa de aço. Então ele passa por esse, mas não passa pelo último aqui. Pode ser chumbo, pode ser concreto com chumbo para barrar o raio gama. Muito bem. Aqui um exemplo da fissão nuclear, né? Você fissiona o núcleo, você pega um nêutron, bombardeia um núcleo que já é instável, um núcleo pesado, né? Por exemplo, de urânio, de césio. Aí o núcleo se parte, liberando radiações, liberando mais nêutrons, né? Esses nêutrons vão produzir uma reação em cadeia e assim você tem energia nuclear, porque no que fissiona, parte da massa se transforma em energia, tá? Diferente da fusão, que você vê aqui no cantinho em cima, ó, onde você pega dois núcleos e funde, né? Você faz com que os núcleos se juntem. Aqui, ó, né? Você tem aqui um trítio e um deutério, eles vão se juntar, formando um núcleo de hélio e liberando um nêutron. Tá? Estão vendo aqui? Então isso é a fusão nuclear. Só que para a fusão acontecer, você tem que ter uma condição muito especial, né? Qual que é essa condição? Uma temperatura elevadíssima e alta pressão. Então não é fácil fazer fusão. Fazer fissão é bem mais fácil do que fazer fusão. Por isso que nos reatores atômicos das usinas é a fissão nuclear que gera energia e não a fusão. A fusão só na bomba atômica, na bomba H e nas estrelas, né? Nas estrelas como o nosso Sol e todas as estrelas, elas geram energia por fusão nuclear, certo? Muito bem. A energia liberada na fusão nuclear pode ser calculada nessa fórmula famosa, né, desse cara aqui, que é o Einstein, Albert Einstein, o Betinho, né? E de energia, M de massa, C de velocidade da luz, ao quadrado. Então você pega a quantidade de massa que na fissão se perde, né? Ela some
Pega essa quantidade de massa, multiplica pela velocidade da luz ao quadrado, você tem a quantidade de energia que se transformou. Porque a ideia é assim, massa e energia é a mesma coisa, né? A massa nada mais é que a forma condensada de energia. Então, uma coisa pode se transformar em outra, né? A massa em energia ou a energia em massa, certo? Muito bem. E agora falamos um pouquinho de meia-vida, né? Porque o que acontece com o elemento radioativo? Ele fica emitindo radiação eternamente? É uma fonte eterna de energia? Claro que não, né? Não existe fonte eterna de energia. Então, o que vai acontecendo? Ele vai emitindo radiação, vai sofrendo seus decaimentos e ele vai deixando de ser radioativo, ele vai se tornando um elemento estável, certo? E o tempo em que metade de uma amostra leva para se tornar estável chama-se de meia-vida do elemento, tá? Então, meia-vida corresponde ao tempo necessário para que metade dos núcleos radioativos desintegre-se, ou seja, ao tempo que leva para uma amostra radioativa reduzir-se à metade, tá certo? Cada elemento tem uma meia-vida diferente. Uns demoram menos, outros demoram bem pouco para se tornarem estáveis, né? E outros demoram milhares de anos, depende do elemento. Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, o astato, ele demora 10 a menos 4 segundos, 1 milionésimo de segundo, né? O tempo de meia-vida dele, quer dizer, em 1 milionésimo de segundo, metade de uma amostra já não é mais radioativa. O polônio é bem rápido também, 1,78 vezes 10 a menos 3, né? O polônio 215, já o 211 então, demora meio segundo aproximadamente. O bismuto, 2,1 minutos, certo? E aí a gente pega um de bastante, né, uma meia-vida bastante grande, que é o urânio, né? 7,1 vezes 10 a oitava anos, né? Isso equivale a 711 milhões de anos. 711 milhões de anos para que metade de uma amostra qualquer de urânio, ou seja, você tem 100 gramas de urânio, para que 50 gramas deixe de ser radioativo, vai levar 711 milhões de anos. É muito tempo, muito tempo. Por isso que torna-se algo difícil de você guardar, né? Quando você tem esse tipo de elemento radioativo. E o urânio é bastante usado, a gente sabe, o urânio é um dos principais elementos na geração de energia elétrica. Muito bem, cálculo da massa restante, né? Se você quiser, você pega, né, para você ver, se você tem uma massa inicial, por exemplo, você tem 200 gramas de certo elemento radioativo e você quer saber, depois de uma certa quantidade de decaimentos, esse N é o número de decaimentos, qual vai ser a massa final radioativa ainda, você pode usar essa formulinha, massa inicial dividido por 2 elevado a N, onde esse N vai ser o número de decaimentos, tá? Esse N aqui, ó, é o número de decaimentos. O número de decaimentos vai depender da meia-vida, né? Por exemplo, se a meia-vida for de 5 anos, em 10 anos você tem 2 decaimentos, né? Tá certo? Entendeu a ideia? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer uma questãozinha aí. Deixa eu ver onde está essa questãozinha. Está lá na página 394. 394. Beleza. Então nós temos aqui o plutônio 238, que possui um tempo de meia-vida aproximadamente de 88 anos. Nesse período ele decai radioativamente em decorrência da liberação de partículas alfa, né, decaimento alfa. Sendo assim, determine sua massa após ter passado por 2 etapas de meia-vida. Então, a gente vai pegar a formulinha, a massa final igual a massa inicial sobre 2 elevado a N, certo? E é essa massa final que a gente quer. A massa inicial é 238, certo? 238 unidades, tá? A gente não está especificando uma unidade específica de massa, aqui se é quilo, se é grama. A gente tem 238 partículas, prótons, né? E nêutrons lá no núcleo desse elemento. E aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, né? Por quê? Porque o número
de decaimentos foram 2 aqui, ó, né? Sendo assim, determine sua massa após ter passado por 2 etapas de meia-vida. 2 etapas de meia-vida, então N igual a 2. Aí, isso vai dar 238 dividido por 4, certo? 238 por 4 vai dar 59,5. 59,5 unidades. Tá? Unidades porque a gente não especificou qual unidade. Pode ser grama, quilo, tanto faz. Tonelada, né? Tá certo? 20 vai dar 38, 9 vezes 4 vezes 9, 36, 38, isso mesmo. Beleza. Isso aí. Então tá aí a questão 6. Eu acho que nós encerramos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tem mais um. Tem a questão 7. Né? Vamos lá. Questão 7 está na página 396. 396. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Vamos fechar, vamos encerrar com esse daqui. Tá? Aí, na sequência, eu vou pedir para vocês fazerem aquelas questõezinhas do módulo 7, tá? Aquela que faz parte do nosso processo de avaliação que nós combinamos, tá certo? Vocês vão fazer da questão 2 à questão 8. Então, são 7 questões, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do módulo 7, lá daquela parte, né, daquelas questões do final do nosso caderno. Estou procurando aqui para lembrar o nome, para gabaritar, né? No para gabaritar, tá bom? Certo? Módulo 7, questões 2 a 8. Vamos tirar a folhinha, colocar nome, número, série, coloca a data e entrega, tá certo? A sua folhinha. Mas vamos lá, vamos calcular isso aqui. Ó. Considere um átomo radioativo cuja massa inicial é de 238 unidades, certo? Após decorrido um tempo de desintegração de 25 minutos, observa-se que a massa decai para 59,5 unidades. Então, a massa final, 59,5 unidades. Para esse caso em particular, qual deve ser o tempo de meia-vida? Né? Ele quer saber qual é o tempo de meia-vida desse elemento. Tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aquela formulazinha lá que nós acabamos de usar, né? A massa final é a massa inicial dividido por 2 elevado a n. Então, nesse caso, nós temos a massa final, 59,5. A massa inicial, 238. E aqui 2 elevado a n. Esse 2 elevado a n vai ficar igual a 238 dividido por 59,5. Repare que os valores são iguais do exercício anterior. Isso aqui, obviamente, vai dar 4. Certo? Então, 2an igual a 4. Como é que eu resolvo essa equação exponencial? Eu tenho que pôr na mesma base. Então, 4 na base 2 é quanto? 2 elevado ao quadrado. Se 2 elevado a n é igual a 2 elevado ao quadrado, é porque n é igual a 2. Certinho? Então, foram 2 tempos de meia-vida, né? Como isso ocorreu em 25 minutos, então, qual é o tempo de meia-vida? Tempo de meia-vida. Se você teve 2 meias-vidas em 25 minutos, cada meia-vida, 25 por 2, dá 12,5 minutos. Certo? Ele pediu o tempo de meia-vida. Qual deve ser seu tempo de meia-vida?
Então, se em 25 minutos ocorreram 2 tempos, cada tempo vale 12,5. Tá? Beleza, gente? Então, agora sim nós encerramos. Na sequência, faça os exercícios então. Pode consultar o material didático, pode consultar seus apontamentos, tá? E vamos aproveitar o tempo e realizar essa atividade aí, né? Que é a parte final da nossa atividade avaliativa, tá? Então fiquem bem, a gente se vê mais tarde aí.